Baixe sua cabeça ainda. Pai, nós te louvamos hoje porque Tu és bom. Eu oro, Senhor Jesus, para que a revelação do Cristo crucificado, morto e ressuscitado seja uma verdade, Senhor. Nós oramos, ó Pai Santo, para que o Espírito que clama Abba, Pai, venha e apacente os corações. Eu oro para que nós venhamos ser noivas, virgens, que haja de fato azeite em nossas lamparinas, Senhor. Eu oro para que toda estrutura maligna, Pai, todo peso existencial, toda carnalidade, ó Pai Santo, que não revela Cristo, mas que revela, ó Pai Santo, a própria carnalidade do homem, seja sujeitado ao poder do Evangelho agora. E toda estrutura, ó Pai Santo, toda armadilha contra nós, Pai, das estruturas do diabo, venha ser quebrada, e nós clamamos pelo Seu poder, Deus. Então se revele, Senhor, e que sobre essa mobilização, espiritualidade versus carnalidade, e toda essa intensidade, Pai, entre o sacro e o profano, venha se sujeitar à luz do Evangelho e da palavra de Deus, Pai. Então, Espírito, fique à vontade, Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Prazer, meu nome é Gilberto. Eu tenho tido o privilégio de Deus de ministrar em campos universitários. E tenho um ministério com acadêmicos há aproximadamente 5 anos. Sou professor de História Medieval, História do Cristianismo Antigo, Antropologia e Sociologia. E todo o conteúdo que investigo a partir de Cristo em campos universitários me faz acreditar em um profundo avivamento que está acontecendo hoje, nesse momento, nos campos universitários da nossa nação. Sou líder de um movimento chamado Fire Universitário. E a nossa conotação como movimento universitário é trazer a redenção em Cristo Jesus a partir de mentes que pensam. Nós nos mobilizamos a partir dos núcleos em campus universitário. Hoje nós estamos em 180 universidades com 180 núcleos. E eu acabei de fazer uma viagem, eu fiz um tour na América do Sul e fui para Córdoba, na Argentina, Paysandú, no Uruguai, Asunción, no Paraguai, Santa Cruz de la Serra, na Bolívia. Fui para Cusco, fui para Cochabamba e dei uma volta em Machu Picchu, que é um sítio arqueológico em Cusco. E nós tivemos contato, enquanto movimento, com aproximadamente 2.700 estudantes de medicina. Os estudantes que não passam no Brasil vão para países da América do Sul e estudam medicina lá, e lá é muito barato, eles só pagam R$300. Mas o que vi de ministros de Deus que têm se prostituído literalmente, estou falando de meninas de Deus, filhas de pastores que estudam fora da nação e são garotas de programa para nutrir o seu estudo acadêmico, não é brincadeira. O que presenciei de jovens que são feridos por autoridades eclesiásticas, que nutrem filhos na fé a partir de uma paternidade vazia e fútil, que faz com que Cristo não se revele, mas seja evaporado da nossa vida como se não nascêssemos nele, também não é brincadeira. E nessa investigação eu começo a perceber o que é pós-modernidade, a geração que estamos, e a configuração do que devemos ter como revelação de Cristo Jesus. Com isso eu acredito em algo. Assim como Lutero foi um professor universitário e reformou a Alemanha em Wittenberg, em 1531, e assim como João Calvino também foi professor universitário, impactou a França e Genebra. O William Tyndale foi o primeiro cara a traduzir a Bíblia para o inglês e morre na Inquisição em 1531 também. Esses caras foram mentes que pensaram. E um avivamento, um movimento de avivamento foi gerado a partir dessas mentes que pensam. Eu acredito de verdade que nos próximos 20 anos, 10 e 20 anos, o avivamento sustentável da nossa nação vai sair de mentes que pensam. E eu não tenho dúvidas quanto a isso. Amém? Eu estou em oração já há uma temporada. Ontem um amigo meu ministrou aqui, nós viemos juntos inclusive. Eu fui ministrar em uma outra mobilização, em uma outra comunidade de fé. E em oração, pedindo para que o Senhor se revele de fato. Eu acredito que é a última sessão dessa mobilização. E o Senhor colocou no meu coração em algo específico. Então quero falar sobre a pós-modernidade, o século 21, como carta e como igreja. E como discernir com uma ótica espiritual o que é sacro e o que é profano. E aquilo que o Senhor não pediu para você fazer, você faz em nome de você mesmo, porque o Senhor não se revelou. E nós exercemos carnalidade naquilo que é sacro. E características simples como piedade, como abraço, como amor, como receber um ministro de Deus, ou como receber, cara, simplesmente o miserável, desgraçado, cuidar dos órfãos, da viúva, do estrangeiro, e fazer com que o apóstolo Paulo,
a partir do que ele afirmou, dizendo que nós vamos chegar à estatura do varão perfeito, na configuração de uma revelação de que é Cristo em nós, em microfragrâncias, ou em microcaracterísticas como humildade, mansidão e profunda gentileza. Ele era gentil. Então, seu modelo é Cristo, que ele venha a ser aquele que assume o volante hoje. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Todos encontraram? É o último livro da Bíblia. Diz assim, Apocalipse 3,14: Ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, não és nem frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque dizes: sou rico, estou abastecido e de nada tenho falta. Porém não sabes tu que é desgraçado, miserável, pobre e segue nu. Aconselho-te que de mim compre ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, veste brancas para que te vistas, e que seja manifestado a ausência da sua vergonha, e colírio a fim que unja os teus olhos para que veja. Eu repreendo e castigo todos que amo. Sê pois zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. Ao vencedor, eu lhe concederei sentar-se comigo no meu trono. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Trazendo uma configuração específica sobre o princípio de cartas, ou sobre como o apóstolo João escreve a carta Apocalipse, eu quero te introduzir a um mistério específico. Primeiro, trazer um contexto histórico. Toda vez que você lê a palavra de Deus, a Bíblia, nunca leia em versículos isolados, porque existe um tempo específico pela qual foi escrito o texto que você está lendo, teve um porquê que foi escrito, e houve uma identificação temporal para quem foi escrito, e tudo isso traz uma revelação de quem Cristo é. Então o contexto histórico é: o apóstolo João foi preso, porque pregava o evangelho sobretudo em Éfeso, em Polis, cidades-estado gregas, que tinham uma conotação específica de uma cultura grega. Quais são as cidades-estado gregas? Corinto, Éfeso, Tessalônica e sobretudo as cartas que ele envia para cidades da Ásia. Essas cidades, na verdade, tinham uma cultura grega, porque Alexandre o Grande, na época das embarcações, ele conquistava micro ou macro geografias e instituía nessas micro ou macro geografias características de pigmentação gregas. Imagina o apóstolo João sendo um discípulo amado, quando levava os princípios e os conceitos do reino de Deus, ele quebrava uma cultura carnal, intelectual, e instituiu a cultura do reino. E quando isso acontecia, a mudança de mentalidade, a metanoia comportamental era evidente. E isso revelava e promovia quem era Yeshua HaMashiach na vida daqueles que se revelavam como filhos que nasceram a partir do relacionamento com Jesus. Olha a conotação relevante. Na teologia hermenêutica, há duas realidades específicas. A primeira é que o apóstolo João, numa temporada de mártir, isso é, em aproximadamente 108 depois de Cristo, no governo de Adriano o Grande, aquele que sucedeu Nero. Esse cara, ele pegou 40 mil cristãos judeus escravos e instituiu o Coliseu. Então, abre-se a temporada de perseguição ao cristianismo. O apóstolo está com mais de 90 anos e a conotação dele é de uma fragilidade social, emocional e fragilidade corporal profunda. Ele vai preso e joga ele em um caldeirão de óleo fervente. A primeira identificação teológica é: o cara que é jogado no caldeirão de óleo fervente não sofre nada. Essa é uma das conotações, e essa eu não acredito. Um historiador chamado John Fox, em 1500, escreve a primeira obra que afirma o que seria o sofrimento dos mártires. Em uma temporada onde as pessoas entravam dentro do Coliseu, ele lutava com feras, com gladiadores, entregava sua vida na investigação do que era o Evangelho, esses caras morriam.
E a revelação do sobrenatural acontecia quando eles viam os céus abertos, enquanto lanças cravavam sua própria carne. Nessa temporada, o Senhor, que não gera Peter Pan, e que nem faz com que aqueles que adoram a Ele, que tem um síndrome de Cinderela, Ele jamais faria com que um ministro de Deus como João, tão sério, não passasse por essa temporada sem também experimentar a dor. Se ele é discípulo, e se ele viu o próprio Cristo sendo crucificado, então ele deveria morrer como ele. Porque a igreja do primeiro tempo era muito diferente de nós. Eles queriam viver literalmente como Cristo, falar literalmente como Cristo e morrer literalmente como Ele. A conotação que eu acredito, para quem entra no texto: ele foi jogado dentro de um caldeirão de óleo fervente. O que é o caldeirão de óleo fervente, cara? É uma tortura meso-persa. Existiam 4 grandes impérios: babilônicos, meso-persas, os gregos e os romanos. Um foi saqueando o outro e foi tomando suas geografias e edificando seus impérios ou civilizações específicas. Quando Roma edifica o seu império, ele pega culturas específicas, inclusive a cultura bélica. Isso é a arte de tortura. João, quando foi jogado dentro de um caldeirão de óleo fervente, o historiador John Fox afirma o seguinte: quando um moribundo estava dentro desse caldeirão, os órgãos internos explodiam. Carnes específicas do corpo, como bochechas, nádegas, parte do tórax, todas cozinhavam. Cartilagens do corpo todas se derretiam. Os órgãos genitais não existiam mais. E quando o moribundo gritava dentro de um caldeirão de óleo fervente, com a carne cozida da bochecha, e abria a boca para gritar, rasgava-se, dava para ver suas arcárias dentárias. A queimadura em sua pele era acima da de 4º grau, isso é, entrando em estado de cozimento. Detalhe: para se acender um caldeirão de óleo fervente, tinha que ser um interno também condenado à morte, porque a 400 metros do fogo que acendia o caldeirão, o moribundo já morria queimado. Imagina alguém dentro desse caldeirão. Quando derrama-se o óleo e percebe que o moribundo está respirando, aí vem uma conotação de divindade. Na história, pela primeira vez, alguém sobreviveu à tortura do caldeirão de óleo fervente. Na história. Quando o moribundo então ainda respira, os bárbaros ou guardas pretorianos ficam admirados, cara. Não toca nele. Era a frase clássica daqueles que viam um conceito de divindade, sabendo que a cultura é meso-persa, então existia conotações de deuses greco-romanos, aqueles que eram semi-homens e semideuses. Imagina que é um carrasco observando um moribundo dizendo: esse cara é Deus? Jogaram ele dentro de Patmos, cela fédida, bichos peçonhentos. Quando o interno defecava, cara, aquilo era um ácido que corroía sua pele de uma forma muito brutal. A urina também era da mesma conotação. Ele foi desconstruído pelos homens. Quer receber uma revelação de Deus? Seja profundamente desconstruído pelos homens. Porque quando o homem reconhece e aplaude, é evidência de que o céu se calou. Vou dizer de novo, irmão. Quando o homem reconhece e aplaude, é a maior evidência de que o céu se calou. O moribundo dentro da cela em Patmos chora e não há mais possibilidade de saúde. Ele sabe que ele vai morrer. Aí ele vê. E um anjo aparece a ele e diz: velho, te mostrarei as coisas que aconteceram, que estão acontecendo e que em breve hão de acontecer. Escreve. Sabe o que é poderoso? Ele vê 7 castiçais de ouro e conotações específicas que somente a nação de Israel sabia o que significaria. Sabia que a carta de Apocalipse é uma figura de linguagem? É uma carta de um preso. Então, se um agente penitenciário pega a carta de um preso que traficou, e de repente nessa carta está escrito onde estão as drogas, a partir do tráfico de drogas essa carta não passa. Imagina que é um preso sendo preso porque pregava o evangelho, envia uma carta, que na carta também há conotações literárias de pregações do próprio evangelho. Então a carta voltou várias vezes, até que ele escreve uma figura de linguagem. O que é figura de linguagem?
conotações específicas que somente um povo sabia o que significava. 24 anciãos, 4 seres viventes, cavaleiros do Apocalipse. Somente uma civilização sabia. Eram os judeus recém-convertidos, espalhados por 7 geografias da Ásia. D.L. Moody afirma que D.L. Moody é o pai da escola dominical, e D.L. Moody é considerado como o príncipe dos pregadores. Ele traz uma conotação específica, afirmando que quando João escreve 7 cartas, as 7 cartas simbolizam 7 tempos específicos. Lembra que eu falei que eu ia falar sobre a igreja da pós-modernidade? E lemos a carta a Laodiceia, sim ou não? E nós vamos explicar o porquê. A primeira igreja que ele escreve é a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso significa um tempo. As igrejas simbolizam um tempo específico histórico. E como a igreja nasce na era medieval com Jesus, aí que vem a mudança de calendário. Era medieval, primeira igreja, a igreja de Éfeso, poderosa, firme, incrível, tão poderosa que o apóstolo Paulo ganha essa cidade com uma só pregação. E uma só pregação o apóstolo Paulo ganha 200.000 pessoas. Na cidade de Éfeso estava instituída uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo da pseudo-deusa Diana. Quando o apóstolo Paulo começa a ministrar o evangelho, até hoje a arqueologia é incapaz de afirmar como que esse templo desapareceu da história. É por isso que João, o apóstolo João, quando passa em Éfeso após o apóstolo Paulo conquistar essa cidade no século I depois de Cristo, o contexto específico era: vós tem muita força, tanto unção que coloca a prova os que se dizem ser apóstolos e não são, poderosa, porém pecastes porque perdeu o seu primeiro amor. A carta de Éfeso é a carta de um tempo específico, vai do século I ao século III depois de Cristo, segundo D.L. Moody. A segunda carta é a carta de Esmirna, vai do século III até o século V depois de Cristo. É no século IV que Constantino ele bate martelo e para a temporada dos mártires. Inclusive o canônico que você tem hoje, a configuração da Bíblia que você tem, foi configurada da forma que está no ano de 325 depois de Cristo, no concílio de Nicéia. Quantos conhecem essa história? A terceira carta, a carta de Pérgamo, vai do século V até o século VII depois de Cristo. Pérgamo era uma geografia específica, onde quando o Império Meso-Persa desafiou o Império Babilônico, que era o local onde se adorava deuses específicos, inclusive Nimrod. Sabe quem foi Nimrod? Foi o cara que matou o pai, casou-se com a mãe, teve filhos com ela. Foi o cara que arquitetou a Torre de Babel. Ele era chamado de um poderoso caçador, porque ele vem em uma geração pós-diluviana. Então ele pegava flechas e jogava para o céu. A Bíblia chama ele de um poderoso caçador, porque ele queria matar Deus, que assassinou todos os seres humanos no dilúvio. Esse cara é chamado de o primeiro homem a ser adorado depois do Deus criador dos céus e da terra. Tudo tem um início, né, cara? E ele foi o rei de Babel, que posteriormente se tornou o Império Babilônico. Babel foi derrotado pelos mesopersas, os babilônicos, e os sacerdotes babilônicos fugiram para Pérgamo. O que é a geografia atual de Pérgamo? O atual Vaticano. E o apóstolo João diz: é onde está o trono onde Satanás habita. A terceira carta, que vai do século VII até o século XI, o século XI depois de Cristo, é a igreja de Tiatira. Você sabe que no século XI vem a temporada das cruzadas, onde Jerusalém é saqueada pelos turcos, e o Papa Leão X envia aproximadamente 200.000 pessoas para tirar os turcos de Jerusalém. É aí que nascem os cavaleiros templários. Para quem não curte história, eu acho que não está entendendo nada do que estou dizendo. Mas se você lembrar da quinta série, você vai lembrar de tudo que eu estou dizendo. Cruzadas. Enfim, a igreja de Sardes, que é a posterior, vai do século XI até a era da reforma protestante. Detalhe: enquanto Lutero fazia a reforma em Wittenberg, na Alemanha, no ano de 1531, o que estava acontecendo com a América? Estava sendo descoberta e colonizada, sim ou não? Vai do século os séculos XV depois de Cristo até o século XVIII. Depois nós temos a igreja de Filadélfia, do século XVIII até o século XX.
E é justamente quando Karl Marx ele devaneia sobre o manifesto do Partido Comunista, dizendo: o ser humano é um produto do meio, então se você é um produto, você é coisa, e se você é coisa, você se coisificou. Marx afirma: o ser humano moderno ele se tornou coisificado, e coisa não se ama, coisa se usa e joga fora. E obviamente ele faz uma comparação numa temporada de revolução industrial, onde o homem está sendo substituído pela máquina, e nas afirmativas do manifesto do Partido Comunista ele fala sobre o burguês pós-moderno. Contemporâneo a Marx, você vai encontrar Charles Darwin, que alguns afirmam ser ateu. Ele nunca foi ateu, mas os darwinianos, os darwinistas sim são ateus. Você vai encontrar Mendel, o cara que desenvolve código genético, e você vai ver um grande avivamento por um cara iletrado chamado D.L. Moody. O cara ganhou, 100 milhões de almas, 2 continentes. Aí vem a igreja de Laodiceia, a última igreja. E quero dissecar a partir das escrituras da investigação bíblica o nosso tempo nessa igreja. A introdução deu para entender? Olha que interessante, cara. Versículo 14: ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: olha a voz do anjo da igreja de Laodiceia, este diz o amém. Mano, toda vez que você vê na Bíblia o Senhor dizendo amém, se assuste profundamente, porque o sim de Deus todo mundo entende o que é. É tipo assim: Deus, eu quero namorar com fulana de tal, e o Senhor diz: sim, filho, eu quero, porque há um propósito. Pô, que bom, Deus. Ou, Senhor, sabia que o Senhor nunca vai te dizer um não? Quantos sabiam disso? Deus nunca diz não, cara. Mas o não de Deus é tipo o amém. Então, Deus, eu quero namorar com fulana de tal. Ele: não é relevante, não vai trazer benefício a você. Mas eu quero, Deus. Cara, vai haver uma cultura de desonra. Mas eu quero, Deus. Você quer? Então que assim seja. É o amém de Deus. O tempo da igreja de Laodiceia é: eu não gostaria que fosse, mas que assim seja. Este diz o amém. A quem? A nós, velho. Eu não gostaria que fosse assim, mas já que é, olha só a revelação: conheça as suas obras, eis que não és nem frio e nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Olha só, nós somos indefinidos enquanto geração, e vamos devanear sobre isso, cara. Eu lidero o movimento universitário e passei uma boa parte da minha vida na UNB, nos últimos 5 anos, na Universidade de Brasília. Conheci um cara chamado Alessandra. Alessandra veio de Oxford. Alessandra escreveu um pós-doutorado em Oxford, com o tema: a transexualidade não é patológica, mas é um gênero. O que é transexualidade? Na cultura LGBT, se eu sou um homem, mas tem um gênero feminino, segundo a cultura LGBT transexual, eu vou tomar substâncias fisiológicas até me parecer com uma mulher, porque eu sou um homem preso no corpo de mulher, ou vice-versa. É assim que eles acreditam. Alessandra escreveu um pós-doutor em Oxford sobre isso. Sabe quem é Alessandra? É um cara de 33 anos, filho de pastores da Assembleia de Deus, que era estuprado no banheiro da igreja. Quando falou para o pai que era violentado no banheiro da igreja, o pai reuniu o conselho da igreja e expulsou a Alessandra. A Alessandra se tornou órfã de pai vivo, órfã de pastores. Quem assumiu a Alessandra foi a comunidade LGBT e investiu pesado na vida dela. Sabe quem é ela? A pessoa que escreve os discursos do Jean Williams, minha amiga. Revoltada com a comunidade de fé, mano, com a estrutura inorgânica, com o peso desnecessário do pai na fé, que às vezes não sabe como foi o teu dia, mas te trata como se fosse um delegado. E isso é um abuso, cara. Quantos dos filhos que nós parimos, ou os nossos pais na fé pariram com dores de parto, não são violentados pela insensibilidade dos pais na fé? E quantos, cara, infelizmente não foram abortados por causa de um útero insensível, que não gerou vida, não gera vida, só peso. Foi assim com a Alessandra. Sentou muitas vezes na UNB comigo, chorou, abriu o coração e disse: eu odeio a igreja por causa do meu pai. Antes da Copa do Mundo, tive contato, cara, esse foi extraordinário.
E o pastor Isaac, que me convidou, me viu falando sobre isso em uma outra comunidade de fé, em um outro momento. Estava na UNB antes da Copa do Mundo, ministrando. Eu já me formei, já tem uma temporada, né? Acabou o núcleo e, cara, eu não me escandalizo com nada. Nada. Eu acredito que os pecadores gostavam de estar com Jesus. E olha como o Senhor é diferente de nós, cara. Nós queremos colocar santos no céu, sim ou não? Nós queremos colocar santos no céu, sim ou não? Jesus é diferente, cara. Ele inaugura o paraíso com ladrão. A santificação é a partir de Cristo. É 2 Coríntios 2,5. O evangelho que pregamos não se trata de nós, é sobre Ele. Sentei, cara. Sentei com o Fire universitário no chão, no do Fire. Bocado de louco, mano. Pensa nos loucos. Apaixonado por Jesus. Todo intelectual, cara. Sentamos no pátio da Universidade de Brasília e chegou uma militante do movimento LGBTT. Perdão, da Marcha das Vadias, do movimento feminista. Cara, ela sentou e chorava de soluçar, de berrar. Ela literalmente berrava. Acabou a mobilização e nós somos cristocêntricos. Nós somos um movimento interdenominacional. Então nós falamos só sobre Jesus. Acreditamos que Ele sim dividiu a história. E aí, cara, após a mobilização, ela veio até mim chorando e falou: Gil, cara, eu quero conversar contigo, cara. Pois não, filha. E ela disse: eu acabei de abortar no banheiro da universidade. Eu estou falando de uma militante do movimento feminista. Ela, muitas vezes na Universidade de Brasília, pegou uma placa dizendo que o útero era dela. O útero e o órgão genital é meu. Obviamente com outras palavras, acho que você entendeu. E ela militava dentro da Universidade de Brasília sem sutiãs, obviamente sem camisa, mostrando o seio, dizendo que o corpo era dela, ela fazia dos órgãos genitais dela o que ela quisesse. E muitas vezes eu vi ela militando, inclusive no Congresso Nacional. Eu participei de um fórum acadêmico com Marina Silva, no Congresso Nacional, para falarmos sobre dignidade da pessoa humana, e essa militante estava lá. E ela fez um discurso extraordinário a favor do aborto. Aí perguntei para ela: cara, mas se você abortou, você poderia estar muito feliz, cara, porque você é um exemplo para a sua comunidade. Ela abriu a mochila, irmãos, e me mostrou o feto, cara. E ao me mostrar o feto, ela perguntou: será que Jesus pode devolver o feto para o útero? Eu disse: não, não pode. Porque você não deu a oportunidade desse feto se tornar uma criança. Porque nos próximos 20 anos, infelizmente, você não vai ter o privilégio de ouvir um homem ou uma mulher te chamando de mãe. Porque você certamente influenciou uma geração na nossa nação a abortar. A grande verdade é que esse feto na sua mão é um megafone de Deus te chamando para o arrependimento. Mano, e falei para ela: cara, você tem um útero, algo que eu não tenho. Infelizmente eu não tenho o privilégio de sentir um feto crescendo dentro de mim. Você pode. E se você tem um útero é porque é bom, porque tudo que Deus fez é bom. Cara, você vai casar e vai ser mãe, o Senhor vai te devolver a honra. Todos os dias, irmãos, eu ligo para essa garota e falo a mesma coisa. Isso é pós-modernidade. Quem dera fosse frio ou quente, és morno. É uma geração indefinida. Olha que profundo, cara. Pós-modernidade nasce com um grito de Friedrich Nietzsche, dizendo: Deus está morto e o seu corpo continua insepulto porque fede. Ele, filho de pastores, ou melhor, filhos de avós puritanos, filhos de clérigos, ele se divorciou da fé por causa do exemplo militar do pai e da mãe. Deus morreu porque ele morreu quando meu pai abriu a boca para falar dele para mim. O Senhor morreu aqui por causa dos meus pais. Quando eu falo isso, eu quero que você que é pai, cara, reflita sobre a forma que você educa os seus filhos. Se você é pastor, a forma que você educa a sua comunidade de fé. Porque às vezes a agressividade não gera o Senhor, só gera abusos, cara. E aí, abusou muitos filhos? O Senhor vai cobrar de você, mano.
Também nasce com o boom de Hiroshima e Nagasaki no dia 16 de março de 45. Pós-modernidade nasce, tem uma data específica. Década de 60, uma década extraordinária. Eu escrevi uma tese de mestrado com o tema A Resistência dos Universitários de Brasília diante da ditadura militar em 68. E eu espero que se torne uma obra literária, né, para os acadêmicos do ramo de história. E eu vou reconfigurando a história da UNB durante a ditadura, porque se sabe muito sobre a ditadura e a militância estudantil no estado do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, mas nada sobre o Brasil, sendo que Castelo Branco, que era um militar da época, o presidente da república, o general, governava a nação da onde? De Brasília, cara. A UNB são 2 quilômetros de Brasília. Imagina os loucão da UNB invadindo o Congresso Nacional. Escrevo sobre isso. Na mesma temporada, sobretudo em 68, está rolando Woodstock, Califórnia e Nova York. Os hiponga, 500 mil hippies, marchando a favor do sexo, droga e rock and roll e reivindicando contra a guerra do Vietnã. Esses mesmos caras, eles são liderados por Jimi Hendrix e Janis Joplin. É assim que nasce o perfil do jovem da pós-modernidade. Divorciado dos pais no conceito de amor, mas apaixonado pelo hedonismo, da busca sexual e a investigação corporal por causa de um prazer individual, que não gera honra ao outro, mas sensações de micros momentos. 2 anos depois, o movimento feminista entra em efervescência. No mesmo ano do Woodstock, 28 mulheres entram no apartamento em Nova York, tiram seus sutiãs e colocam em panela de pressão, joga a panela de pressão no lata de lixo. É assim que nasce o movimento feminista. Ela joga no lata de lixo o seu comportamento feminino a partir do sutiã e o seu comportamento doméstico a partir da panela de pressão. 2 anos depois dessa data, 15 mil mulheres marcham em Nova York a favor da pílula anticoncepcional, para ter o mesmo prazer sexual que o homem sem a possibilidade de engravidar. A consequência desse comportamento hedonista, antropológico, pós-moderno, é apontado para a década de 80, que veio o vírus HIV, que naquela época era o vírus dos homossexuais, 90 o vírus dos homens, 2000 o vírus das mulheres e hoje é o vírus das adolescentes. Entre Goiânia, Anápolis e Brasília, assustadoramente, mano, 1,5 milhão de jovens têm HIV e não sabem. Para ser boca de Deus, porque eu não estou aqui brincando com a alma de ninguém. Transou, mano? E foi sem camisinha? É uma grande possibilidade. Isso é pós-modernidade. Quem dera fosse frio ou quente. Porque você é morno. Porque a geração que eu não gostaria que fosse assim, mas que assim seja, é morna. Eu estou a ponto de vomitar da sua boca. O que é isso? Uma geração profundamente carnal. Olha o carimbo da besta, mano. Isso é extraordinário. Eu sou professor em 2 faculdades teológicas e leciono para aproximadamente 160 pastores, entre assembleianos, batistas e calvinistas. Os calvinistas são moleque doido, né? Os caras caem na porrada por causa de Calvino sem dó. Os assembleianos são mais pentecostais, então acreditam na manifestação do Espírito. E os equilibrados são os batistas, né? São os dois. Portanto, o comportamento dos caras na investigação neotestamentária traz uma identificação do comportamento pós-moderno em relação à volta de Jesus. Olha o carimbo da besta. É o número 666. O 6 simboliza o homem. Sim ou não? Outro 6. O homem vivendo pelo homem, a partir do homem, na testa ou na mão direita. Os meus e os seus pais na fé acreditavam que o carimbo da besta seria uma tatuagem. Lembra dessa época? Na testa ou na mão direita. Não é. Porque muitos irmãos em Cristo tatuaram tatuagem na testa ou na mão direita e se converterem e apagaram, ou ainda tem, e o Senhor o salvou. Não é uma tatuagem. A NASA desenvolveu um mecanismo de tecnologia com mais de 2 bilhões de dólares para descobrir onde se adaptaria um microchip, um microchip que se adaptaria em 2 células do corpo, que só tem na testa ou na mão direita. Esse também não é o carimbo da besta. Olha só, mano. 666. O homem vivendo pelo homem, a partir do homem, a nível de mentalidade. Por isso que é na testa. O tempo é carnal. A mentalidade do fim vai ser carnal. Faz sentido o que eu estou dizendo? E vai ser divorciada de Yeshua HaMashiach.
Por que a tatuagem, o 666 é na mão direita? Porque é o domínio, é o governo, é as finanças, é carnal, é do homem, divorciada de Deus. Faz sentido? Tudo isso é Laodiceia, tudo isso é a nossa geração. Outra característica, vamos para a Bíblia. Versículo 17. Porque dizes: estou rico e abastecido, de nada tenho falta. Não sabes tu que é desgraçado, miserável, pobre e segue nu. O contexto politizado é finanças. E a única geração que afirma de forma contundente política a nível de finanças é a geração do capitalismo. O capitalismo surge com Max Weber e a igreja protestante no século XVIII. E no século XIX entra com muita contundência na sociedade, de forma específica. Nós somos a geração mais capitalista de todos os tempos. A pós-modernidade é tão específica que nós vivemos a partir do prazer. Você vale o que o seu bolso tem, não o que você é. Ainda mais numa cidade como Goiânia, que tem um PIB extraordinário, e é um local, uma geografia do Brasil, onde mais existe desigualdade social no país. Onde existe muito pobre aqui, e aqui ao lado, vizinho, é um cara muito, muito rico. E é porque eu sou de Brasília, que é uma outra atmosfera, com uma outra conotação que também que oprime. Mas a nível de finanças, cara, a pós-modernidade tem um comportamento específico. Aí o versículo posterior é: aconselho-te que de mim compre ouro refinado no fogo. Mano, você já viu fábrica de ouro? Já viu? Os alquimistas na era medieval tentaram descobrir o ouro, e não existia fábrica de ouro. O ouro é uma substância celestial. Aconselho que de mim compre ouro refinado no fogo, para que de fato seja rico, colírio, para que unja os olhos, para que de fato vejas, vestes brancas, para que cubra a sua nudez. Versículo posterior: eu repreendo e castigo todos os que amo. Olha para o nosso tempo, cara. Você sabe que a bomba de Hiroshima e Nagasaki trouxe uma conotação extraordinária a nível de bomba nuclear. Sabia que a bomba de Hiroshima e Nagasaki está há 4 gerações ultrapassadas? É ultrapassadíssima a bomba nuclear. Hoje se fala sobre bomba natural. Já ouviu falar? Por exemplo, se a Argentina não quiser assinar um tratado diplomático com a América, eles arrancam a camada de ozônio da Argentina. Um calor na América Latina sinistro. Sabe que o Brasil estava em Machu Picchu. Nós batizamos uma geração de estudantes universitários em Santa Cruz, Cochabamba e em Cusco, onde fica em Machu Picchu. De lá, fui subindo, e no trem que sobe a Machu Picchu, eu sentei, e lá, cara, tem o útero de todo mundo, cara. O mundo todo está ali. Então, a mixologia de todos os idiomas, de todos os intelectuais, da história, da antropologia, da filosofia, os riponga, tá tudo lá. Aí sentei, e eu amo esses caras, mano. Sou apaixonado por essa galera. Sentei, na minha frente tinha uma senhora de aproximadamente 45, 50 anos, riponga. E comecei a conversar com ela. Ela é uma mexicana que mora em Nova York. E comecei a falar sobre a pseudo-ditadura que o Brasil vive hoje. Sabia que o Brasil vive uma pseudo-ditadura? Sabia que hoje nós vivemos o neocomunismo? De microgrupos organizados e de ideologias muito profundas, como o grupo LGBTT, Marcha das Vadias, Marcha que organiza maconha, Marcha da Maconha. E tudo isso caracteriza um grupo de estruturas que joga no ego social um comportamento específico que exerce ditadura influenciativa. Hoje nós vivemos o neocomunismo. E falava sobre isso com ela. Descobri que essa mexicana, Ángela, ela é a responsável pelos direitos humanos da ONU. E nós começamos a falar sobre o neofascismo que rola hoje na América Latina, sobretudo em Bolívia. O que eu quero dizer para vocês? O nosso tempo é um tempo que trará
uma revolta climática social tão profunda que anunciará e denunciará a nossa carnalidade. E isso já foi profetizado por Jesus, quando o apóstolo Paulo disse o versículo: porque o mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem, descerá dos céus com alarido e com voz de arcanjo, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos transformados e arrebatados ao encontro do Senhor em nuvens de glória. Ou seja, é um anúncio de que Ele está voltando. A igreja de Laodiceia, ela tem uma característica comportamental específica. E a característica mais profunda, versículo 20, e aqui é o que me assusta, como ministro de Deus e como noiva: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele comigo. A porta está fechada. Todas as vezes que você vê a expressão de porta na Bíblia, está ligado ao mundo espiritual. A porta está fechada, a entrada do mundo espiritual está fechada, e Jesus está do lado de fora da porta, batendo para entrar. Só quem der ouvidos, cara, vai ter a oportunidade de ter uma voz de profunda reforma interior na sua própria alma. Por isso que desse púlpito, cara, semanalmente os pais na fé dessa comunidade de fé liberam palavras, e tem um que recebe a mesma palavra ali que está em efervescência, e tem outro que está ali que está frio, porque um abriu a porta, o outro não. Mas o Senhor bateu nas duas. Isso é Laodiceia. Quero devanear de forma muito rápida sobre a igreja da geração passada, para você ter uma identificação específica. Abre sua Bíblia em Apocalipse 3, versículo 7, ou melhor, só sobe alguns versículos antes. Olha a característica da geração passada. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo. Quem diz para a igreja de Laodiceia é o amém. Aqui não. Aqui quem diz é uma outra voz, é o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre portas que ninguém fecha e fecha a porta que ninguém abre. A igreja passada tinha uma porta aberta. A entrada para o mundo espiritual era muito intensa. E olha que profundo. Conheça as suas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardar-te a minha palavra, e não negar-te o meu nome. Eis que farei aos que congregam na sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que farei que venham e adorem prostrado aos seus pés, e saibam que eu te amo. Porquanto guardartes a minha palavra e a minha perseverança, também eu os guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Versículo 11: eis que venho sem demora. O discurso da geração passada era: Jesus está voltando, cara. A porta estava aberta na geração passada. Deixa eu te falar o que aconteceu com o Brasil na geração passada. Os nossos pais na fé da geração passada. Como não se lembrar de Davi Miranda, o pai da Deus e Amor, e devolva a honra para os pais na fé. Inclusive devolva a honra afirmando que nós somos incapazes de parirmos um avivamento. Repito, nós somos incapazes de parir um avivamento. Sabe o que nós vamos fazer ou devemos fazer? Continuar um avivamento que começou com os nossos pais na fé, devolvendo a honra para os pais na fé e colocando essa tocha do avivamento que está nas nossas mãos para a próxima geração. Honrando sempre um pai na fé, honrando sempre os que vieram antes de nós. Os que vieram antes de nós são intensos, véio. São os caras que falam: meu filho está orando? No meu tempo, meu filho. Está evangelizando, meu filho? Eu saí aqui, ó, né? Intensidade, mano. Davi Miranda fazer cruzadas evangelísticas em toda a nação, e a porta era tão aberta que as funerárias levavam cadáveres para o cara ressuscitar. Geração passada, a porta estava aberta. Como não se lembrar das literaturas que hoje a geração intelectualizada dispensa e discrimina? Como não lembrar de Mary Baxter, que escreveu a Divina Revelação do Céu, a Divina Revelação do Inferno? A galera era arrebatada, e isso era uma constante na geração passada. Quantos irmãos não foram arrebatados? Quantos, mano? Na década de 80,
Goiânia e Anápolis foi o celeiro do avivamento do mundo, sabia disso? O mundo hoje se concentra para Bethel Church ou para Vineyard na Inglaterra, mas na década de 80 o mundo se voltava para Goiânia. César Augusto, Rodovalho, Alda Célia, Cononi de Louvor, Kleber Lucas, as vozes de avivamento da época que hoje são mais coroa, mano, os caras pariram o avivamento. A honra para esses mesmos pais na fé, que muitos de nós discriminam, está na nossa devolução de honra aos pais na fé e a continuidade do que eles começaram dizendo: os meus filhos tocarão e os filhos dos meus filhos também tocarão, até que Jesus volte. Era tão profundo esse esquema de porta aberta, ou esse privilégio espiritual de ter a porta aberta, que eu chamei um pai na fé do continente para trocar uma ideia com o Fire Universitário. Já ouviu falar de Russell Shedd? O pai da Bíblia Shedd, um senhorzinho, cara, profundamente intelectual, de aproximadamente 90 anos de idade. Profundo, mano. E ele ministrou sobre avivamento na pós-modernidade para o Fire Universitário, para um grupo de intelectuais. Cara, e ele parou e começou a falar do avivamento que ele sofreu, que ele viveu em 1949. O senhorzinho de cabelo branco chorando ao falar de Jesus, velho. E ele disse, e ele é boliviano, ele foi o primeiro latino-americano a fazer uma Bíblia de estudo na América Latina, que é a Bíblia Shedd. E ele dizendo: eu estava em 1949 no auditório de Oxford, com Kathleen Kuma, com Billy Graham, com Smith Wigglesworth e com o Ellen MacPherson. E nós começamos a orar. E a oração terminou depois de uma semana. Mano, aí, cara, a gente assim, caramba, né? E ele bem assim, muito centrado, né? Calvinista, sei lá, muito intelectual, assim, e começou a chorar, cara. Aí ele: e todos que viveram esse avivamento foram vozes irrelevantes. Me lembro da minha amiga Ellen MacPherson. Os pais dela eram diplomatas e ela era inglesa. Então, se era diplomata, os pais dela tinham contato com o primeiro-ministro da Inglaterra. Naquele mesmo ano, o primeiro-ministro foi para a mídia local e chamou a mídia e afirmou, dizendo: hoje a Inglaterra é mãe de uma religião chamada Death under Christianity, morte ao cristianismo. Essa menina ficou revoltada, né? 20 anos de idade, estudante de direito e de teologia, ela ora e tem contato com o primeiro-ministro e sua família. Uma semana depois, ele vai para a mídia e diz: eu prefiro enfrentar todos os exércitos do mundo do que Ellen MacPherson de joelhos. Smith, e ele falando, né? Smith Wigglesworth, que fez parte desse avivamento na Universidade de Princeton, de Oxford. Cara, Smith Wigglesworth era um iletrado que andava com esses grandões da época, né? E eles eram todos jovens, na casa dos 20 anos, dos 21 até os 29. Esse cara saiu da reunião e foi passando na rua, e o Senhor falou: bate nessa casa. Ele bateu, estava rolando um velório. E ele entrou, e o Senhor falou confiadamente ao coração dele: entra na sala onde está o cadáver, porque a cultura inglesa é preparar chazinho com biscoitos enquanto a galera chora, né? Cultura do primeiro mundo, do mundo antigo, da Europa. E aí, cara, ele fechou a porta e ficou com o cadáver. Ninguém percebeu. Aí o Senhor falou: tira o cadáver do caixão e joga e dá porrada no peito do cadáver. Aí ele fez isso e a galera percebeu que estava ouvindo um barulho. Aí ele ficou desesperado, mas com uma fé muito ativa. Quando a galera estava arrombando a porta, ele, desesperado, jogou o corpo na parede: ressuscita! O cara começou a tossir, mano. O cara ressuscitou um defunto na porrada. Mano, que extraordinário, cara. Ontem, né, trocando ideia com o Anderson, a gente, cara, viemos conversando.
e devaneamos sobre teologia, porque ele é muito intelectual. E aí devaneamos sobre o pastor Buzz, discípulo de Kenneth Hagin. E a gente trocando ideia, né, sobre o que nós achamos da teologia do Rema ou não. Ele é estudante do Rema. E aí, cara, o pastor Buzz foi o cara que instituiu o verbo da vida no Brasil. E ele falando que o que o Brasil tem como conceito triunfalista foi prostituído na nação brasileira. Porque a teologia dos caras são: por causa de Cristo nós triunfamos em qualquer situação. É simples, né? Mas o ouvido brasileiro teve outra conotação. Ele dizendo que o pastor Buzz, que foi o pai na fé da nação aqui, em relação ao verbo da vida, ele era bem gordão e ele tomava Coca-Cola, inclusive pregando. Ele era viciado em Coca-Cola, mas apaixonado por Jesus. Cultura americana, né? E aí eles foram comprar um terreno e entraram dentro do terreno. E o pastor Buzz bem gordão. De repente veio um Rottweiler, um Pitbull e um Doberman, com muita raiva, e correram atrás deles. E os dois pastores saíram correndo, cara. E tinha cercas de arames farpados. E os pastores se cortaram e passaram. E o pastor Buzz comendo tranquilamente, velho. E os cachorros, tipo, para dilacerar literalmente um ser humano, como acontecia, inclusive, nos holocaustos, quando eles dilaceravam os judeus. E o pastor Buzz de boa. De repente, quando os cachorros chegaram, ele só estendeu as mãos. Quando os pastores olharam, o pastor Buzz estava acariciando os cachorros. E ele sempre dizendo: vocês não sabem de nada sobre o Senhor. Aí, cara, o cara tinha uma identidade de Cristo tão profunda, sabia tanto quem era Yeshua HaMashiach, que um dia ele estava sentado no gabinete pastoral, muito gordão. E aí tinha um servidor público da época que estava endemoniado, cara. E colocaram esse cara dentro de um fusquinho, os vidros estouraram. Então imagina, cara, a potestade que havia no homem. E levaram para o pastor Buzz. Ninguém conseguiu expulsar o demônio. O pastor Buzz tranquilo, sabendo que era o Senhor. Ele dizendo: eu sei quem é Jesus em mim até quando estou em pecado. O Senhor se revela, inclusive em temporadas que desagradam o próprio Senhor, porque eu sei quem eu sou em Cristo e triunfo em todos os momentos, inclusive em pecado. Olha só, a porta estava aberta, mano. Sabe o que aconteceu quando o demônio olhou para o pastor Buzz? Cara, pegou na porteira da porta e não queria entrar. E o pastor Buzz fez assim, ó: sai logo em nome de Jesus. O demônio saiu. Quando levantou, ele só fez assim, ó: vai sair, né? Cara, ele falou que ouviu um estrondo tão poderoso na sala que o cara ficou sóbrio na hora, com o poder de Deus. Aí os discípulos dele, né, observando a vida do pastor Buzz, impressionado com ele, chegou nele um dia e disse: pastor Buzz, nós expulsamos um demônio hoje. Pastor Buzz: parabéns, filho, você chegou ao nível da jumenta. Olha só, cara, a geração intensa em Cristo Jesus, véio. A porta estava aberta. Venho te dizer algo, cara. Nós vivemos em uma temporada de um evangelho light, prostituído, desprovido de compromisso com Cristo, adulterado, e eu protesto. Há 2 dias eu estou ministrando numa comunidade de fé nessa cidade, que tem uma configuração intelectual, exporta intelectualidade teológica para toda a América Latina, cara. E eu tive a oportunidade de ministrar para os pais na fé dessa comunidade de fé. Aí, observando o discurso, né, e falando para os caras, eu tenho um discurso calvinista, muito centrado na palavra e até intelectualizado, mas a minha fé é pentecostal. Então, cara, eu sou pentecostal de subir no monte, ficar 24 dias no monte e ver o céu se abrir e amar a manifestação do Espírito. Mas como assim, cara? Você tem uma mentalidade diferenciada, cara. Não, mano, eu sei o berço em que nasci, mano. Eu tenho um berço, mano. E Salomão diz: um homem que não honra a sua história, que não reconhece suas raízes, ele não é digno de viver. E aí, os irmãos impressionados com a manifestação do Espírito, e eles são frígidos espiritualmente falando. Você já viu, cara, uma comunidade calvinista chapada no Espírito? Eu vi, mano. Isso é reforma. Sabe, eu acredito de verdade
que um jovem cheio do Espírito Santo, erudito no nosso tempo, porque nós somos a geração intelectualizada, de fácil acesso. Inclusive a MTV na década de 80, de 90, fazendo estudos antropológicos e investigativos para a próxima geração, isto é, a geração ano 2000, eles chegaram à conclusão em 90 que nós seríamos a geração Screen Generation, a geração que iria se comunicar a partir da tela. Hoje nós temos a viabilidade de conversarmos com os irmãos numa tela autorrelusiva, mas não temos a redenção nem a dignidade de conversarmos olhando dentro dos olhos. Estava ministrando, cara, em Boa Viagem, e o Senhor me deu a oportunidade de viajar toda a nação. E louvo a Deus porque o Senhor me colocou na rota de grandes mobilidades espirituais. Estava em Boa Viagem ministrando no Recife. Aí fui ter um momento terapêutico, né? Porque eu sou muito intenso, mas quando eu fico cansado, cara, é sinal que após uma reunião dessa eu quero descansar, cara. O Senhor, ele se mobilizou de uma forma tão intensa que eu fico fraco fisicamente, porque a unção foi liberada. E aí fui ter um momento terapêutico e inventei de ir para o cinema. Aí só tinha um filme, e eu fui inventar de assistir Se Beber Não Case 3. Aí assisti, cara. O Senhor falou profundamente comigo nesse besteirão americano. O filme conta a história de um cara de 42 anos de idade que compra uma girafa e vai tirando onda com a girafa na avenida pública. E a girafa, eles passam no viaduto e quebra a cabeça da girafa e a girafa morre. E é noticiado no mundo todo. Quando o cara de 42 anos chega em casa, o pai diz: "Tá na hora de crescer, rapaz." O cara coloca o fone de ouvido e ignora o pai infarta na frente dele. Pai multimilionário. O cara vai preencher os vazios indo para Las Vegas. Lembra desse filme, irmãos? Lembra, né? Cara, o cara vai para Las Vegas. Chegando em Las Vegas, o cara curte o filme inteiro, inconsequente, 42 anos de idade. Mas no fim do filme ele conhece uma mulher. E os amigos chamam ele para voltar. E ele diz: "Não vou voltar porque está na hora de crescer." E o Senhor falou, cara, confiadamente ao meu coração. Um cara de 42 anos de idade saiu da adolescência aos 42 anos de idade. E o que o Senhor falou ao meu coração? A pós-modernidade não forma adultos, cara. Forma pós-adolescentes. E como homem, é ruim conversar com um adolescente. Ainda mais se for para exortar. E aí? Está na hora de você se consertar. A sua mobilidade espiritual está errada. E se eu for conversar, e eu que vim do gueto, e quem exerceu paternidade sobre minha vida foi Mano Brown, mano. Então o contexto de a minha história é tão sofrida que daria um filme. Uma negra e uma criança nos braços solitários na floresta de concreto e aço veja, para mim é alimento de chupeta, porque foi o que me nutriu a vida inteira. Então conversar com um adolescente gera paternidade nele, por causa da autoridade que já tenho espiritualmente. Cara, imagina que é você conversar com um adolescente de 42 anos de idade, de 50. Um homem conversando com um adolescente não é massacrante? O ruim é quando você não sabe a idade que o adolescente tem. E a pós-modernidade é isso, cara. É carnal. Olha que interessante, a igreja de Filadélfia é uma igreja com a porta está aberta, e o Senhor ainda dá a essa igreja a chave de Davi, que abre porta que ninguém fecha, cara, e fecha a porta que ninguém abre. E nós estamos numa temporada onde não sabemos nem quem somos reprodução de um discurso. Parece que não se pare mais um filho com dores de parto. Sabe, estou finalizando. Muitos homens vieram ao longo da história e foram íntimos na arte de pensar. Sócrates foi um homem que disse quem somos, porque viemos e para onde vamos. E a morte desse cara pare a ética. Platão é o pai das relações sociopolíticas, e dele vem todo o conceito de democracia, inclusive. Sakyamuni Buda foi um homem que pesquisou sobre a cura interior. Ele gerou um discípulo chamado Confúcio, o filósofo da brandura. Hipócrates é o pai da medicina, e ele desenvolve curas específicas para uma temporada em 100 anos antes de Cristo. Homens que foram íntimos na arte de pensar, implacáveis na construção dos pensamentos. Mas teve um homem que nasceu num curral. Não se sabe se esse cara escreveu um livro, não se sabe se ele falava um outro idioma. O que se sabe é que ele cresceu numa temporada autocrática e ditatorial. O que se sabe é que ele sofreu do nascimento até a morte. O que se sabe é que ele encontrou com pessoas que eram tão sofridas que a partir da sua vida ele devolveu dignidade e honra. O que se sabe
é que quando ele falava sobre suas próprias dores, ele queria gerar uma comunidade terapêutica a ponto de gerar cura no outro a partir da sua poesia por causa das dores, a ponto de dizer: as raposas têm seus covis, as aves dos céus têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Que homem é esse? Que a partir da sua morte, muitos homens vieram após ele e devolveram a dignidade a partir da adoração. E como lido com a atmosfera acadêmica, cara, René Descartes, ele fez poesias para afirmar a condição do criacionismo. A frase dele célebre, chamada, ou melhor, especificada com penso, logo existo, é a devolução da dignidade ao criacionismo, porque Deus poderoso pensou e logo se fez. Isaac Newton foi pastor, e ele fez cálculos matemáticos para comprovar a existencialidade de um Deus que faz o universo com palmas. C.S. Lewis, ateu, freudiano, tem um contato com Jesus tão profundo que escreve uma obra chamada Carta do Diabo aos seus aprendizes. Essa obra é extraordinária. Conta um perfil de um diabo ensinando um diabinho a como destruir um crente. No século passado ele escreveu essa obra. E ele diz: olha o que C.S. Lewis afirma: o diabo odeia o pecado. Porque enquanto o homem está pecando, o diabo está em estado de tristeza, porque o pecado deixa o homem muito feliz. O diabo odeia a felicidade do homem. Mas ele suporta, porque Satanás tem um dom que nós não temos. Ele sabe esperar, ele é paciente. E paciente que é, ele sofre para estar feliz quando estiver sofrendo pela consequência do pecado. Homens que evidenciarem a fé. Albert Schweitzer ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1902 por escrever um livro chamado Em Busca do Jesus Histórico. E C.S. Lewis, quando escreve as Crônicas de Nárnia, ele traz uma reação de revelação. Ele compara Jesus com Aslan. Já leu as Crônicas de Nárnia? Ou já assistiu o filme? Mano, que poderoso. E ele afirma o seguinte na filosofia e na revelação divina a partir das crônicas, dizendo: é possível defender um leão? Então não é possível defender Jesus, ele se defende por si só. Ele é indefendível. Olha que poderoso, mano. Eu vou dizer o seguinte, irmãos: Jesus não precisa de você. Jesus não precisa da sua adoração. Não precisa, ele não é carente, mano. Sabia disso? Então, com o texto de amar a Deus sobre todas as coisas, não expressa a carência que ele tem. Você vai amar a Deus amando um próximo, porque ele não é carente como nós somos. E a expressão daquilo que exerce em Jesus Cristo traz a dignidade da sua própria vida. E finalizo trazendo algo pessoal, e sinto isso no espírito, então falo confiadamente as minhas próximas palavras. Eu tenho tocado no sacro e no profano em campos universitários, cara. E toco na mente de muitos que se perderam na caminhada porque são frígidos ou foram violentados pelos pais na fé, pela vida, e acabaram se perdendo. E eu falo não de violência sexual, irmão, eu falo de violência emocional. Porque quando você olha para Jesus, Jesus não compara a virgindade com o ímen. Virgindade para Jesus não é o ímen, porque há mulheres que têm ímen, que têm mentalidade de prostituta. E tem prostituta que não tem ímen, que é mais virgem na mentalidade do que quem porta um ímen. Então, para o Senhor, cara, virgindade não é uma reação física, é a mentalidade. Minha mãe foi mendiga até os 9 anos, cara. Meu pai foi do Comando Vermelho. Meu pai foi assassinado no meu aniversário de 3 anos, cara. Minha mãe ficou sem recursos e sem possibilidade de nada, com 3 filhos, sem identidade, sem nome, sem herança, sem um homem. Começou a traficar drogas e, cara, ela foi intensa nisso. Ela foi presa na década de 90 e foi condenada a 9 anos de cadeia. Mano, eu sofri profundamente quando era moleque. Eu sei o que digo quando falo do Brau.
Porque eu cresci com um brother pegando na minha cabeça dizendo: estuda, filho. Que enquanto ele falava estuda, filho, ele estava me injetando na veia. E mano, usando maconha do meu lado, dizendo a mesma parada. Eu não tinha possibilidade de nada, cara. Nada. Se hoje tem um microfone e hoje o Senhor, por algum motivo, me colocou na rota de ministro do Evangelho da nossa nação, cara, tem algum motivo. Me lembro quando eu era moleque, passava a TV Colosso. Não sei se alguém lembra da TV Colosso. Cara, eu ia para a escola. Antes de ir para a escola, eu me lembro que a gente pegava água na vizinhança com embalde. E minha avó fazia de tudo. Lavava roupa, lavava a casa e colocava água no congelador em panelas. Quando dava 1 hora da manhã, minha avó tirava a panela do congelador e colocava no fogão. A gente bebia o gelo esquentado. Durante um ano foi assim. E me lembro, cara, que a gente morava de casa em casa, eu e minha irmã, né? Ninguém queria ficar com a gente, cara. E tinha a dona Edith, que ela fazia a refeição para o Francisquinho, que estudava comigo. Então a gente saía da escola, eu ia correndo para a casa dele para assistir TV Colosso pela janela. Quando o Francisquinho ia para o reforço, a mãe dele me chamava: cheguei. Aí eu ia, né? Aí ela: você quer comer? Eu quero. Então você vai comer o resto do Francisquinho meu, lavar a louça, lavar o fogão e arrumar a casa e vaza. Mano, eu fazia isso feliz da vida, mano. Eu comia, mano. E me lembro que tudo que eu queria na minha vida era entender como seria o meu futuro. Até que um dia eu fui fazer uma visita para minha mãe no presídio. E minha mãe tinha se convertido lá dentro. Ela conheceu uma senhora que morreu e no dia do enterro ressuscitou lá no cemitério de Brasília. E o contato com essa mulher mudou o destino da minha mãe. Aí eu voltei para casa reflexivo nisso, né? E me converti aos 8 anos de idade, porque eu jogava fliperama e o brotherzinho que jogava comigo se converteu. Então, em um dia o cara era moleque doido demais. No outro ele era assembleiano pentecostal que já pregava para as nações. Aí eu falei: vamos jogar fliperama, mano? Ele: não. Interessante, não? Eu tô bem aqui, o cara olha. É uma característica. Ele falou bem assim para mim: não vou jogar fliperama, porque meu nome está escrito no livro da vida e o teu não está. Você tá rindo, mas isso me fez tremer, mano. Eu falei: como assim, mano? E ele ainda falou assim: ó, e Deus escreveu meu nome com letras de ouro no céu, e o seu não vai escrever nem de lápis. Aí eu falei: mano, então eu quero que ele escreva agora com letras de ouro também. E me entreguei ao Senhor, mano. Mano, a minha mudança foi tão radical que eu me entreguei ao Evangelho. Isso fazem 20 anos. Eu ainda estou na casa dos 20, cara. E eu me entreguei profundamente. Então na 3ª série eu reprovei, porque em toda a Assembleia de Deus da época que me converti tinha um porão. Então, mãe, tô indo para a escola, ia pro porão e lia a Bíblia toda, mano. Como eu fui discipulado por um pai na fé que era extraordinário e tinha uma intensidade espiritual acima da média, ele me ensinou a ler a Bíblia de 2 em 2 anos. Eu li a Bíblia dos 8 aos 10, não entendi nada. 2 anos para ler a Bíblia é muita coisa. Tu não lê nada, nem gibi, nem assiste televisão, só fica lendo na Bíblia, é muita coisa. Li a Bíblia dos 8 aos 10, 10 aos 12, 12 aos 14, 14 aos 16, 16 aos 18, 18 aos 20, 20 aos 21, 21 aos 22 e 3 vezes, e assim não importa a idade que tenho hoje. E cara, lendo a palavra e observando a minha historicidade, cara, eu me tornei fruto da oração de mulheres que nem sabiam ler, mas oravam para que o Senhor conquistasse os campos universitários. Eu amo a igreja, porque a igreja foi a minha mãe e exerceu sobre mim maternidade. Só sou quem sou por causa das irmãs de coque que me discipulavam. Então imagina, ia para as reuniões de oração 5 horas da manhã para cantar o hino 306 da harpa cristã, para as irmãs, cara, repreender o diabo das regiões celestes, né, mano? Grupo de consagração chamado Chamas de Fogo. Era o grupo das senhoras. Por que eu estou lembrando dessa história? Porque eu estou lembrando da minha história de santificação.
é o que me faz ser o cara que até hoje não perdi o primeiro amor, há 20 anos. E a gente vai amadurecendo ao decorrer do tempo. Eu sei o que é carnalidade, mano. Eu vi muitos irmãos se perdendo ao longo da caminhada. A minha imagem deve te enganar, mano. Eu não sou um cara de óculos e barba. Eu preciso ser visto como um cara que tem cheiro de mofo. Não vou inventar roda. Vai ser exatamente como a igreja do primeiro tempo fazia. E venho sensivelmente falar aos irmãos, cara. Sejam intensos, porque eu estou em Laodiceia. Mas o meu coração permanece em Filadélfia. E a conotação daquilo que carrego como ministério é possível, irmão. Quero pedir para o grupo de louvor se posicionar mais uma vez e ministrar comigo. Quero pedir para vocês abaixarem a cabeça em nome de Jesus. Apocalipse 2:7 diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Apocalipse 2:11 diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Apocalipse 2:17 diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Apocalipse 2:29 diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Apocalipse 3, versículo 6 diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Apocalipse 3, versículo 13 diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. E Apocalipse 3, versículo 22 diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. 7 vezes o Senhor grita, dizendo: ouça! Ouça! Se arrependa, se divorcie da sua carnalidade, e que a entrega como noiva não seja parcial. É lícito você falar do reino de Deus sem assumir o rei. E eu vejo o Senhor nessa noite devolvendo a fome espiritual. E antes de vir para cá, o Senhor falou confiadamente sobre um profundo derramado espírito. Todos de cabeça baixa em nome de Jesus, todos. Deus, eu oro, Senhor Jesus, para que o Senhor abra as portas espirituais, Deus, e que a entrada ao mundo espiritual seja natural, Deus. Eu repreendo as armadilhas do diabo, e repreendo, ó Deus Santo, todas as algemas que prendem, ó Pai, e todos que se fazem surdos por não quererem ouvir o Evangelho, porque 7 vezes o Senhor grita, mas a nossa alma hoje se posiciona como aqueles que ouvem, dizendo: eis-me aqui. Deus, levanta nessa noite os pesadelos do inferno que irão impactar, ó Pai Santo, a partir da sua vida, micro, macro, comunidades ou civilizações, ó Deus Santo, e que eles sejam muito maiores que eu, ó Deus, que eles vão aonde eu jamais fui, que eles falem o que eu jamais falarei, e que eles sejam a expressão do reino na terra. Todos de cabeça baixa. Se você que entende viver em Filadélfia, com a conotação do que o apóstolo João, diante de todo o sofrimento que ele viveu, para escrever o que nós lemos, escreveu de forma muito santa. E se hoje você quer sair de uma atmosfera e falar: Deus, eu não quero que o Senhor simplesmente abra a porta, eu quero que o Senhor também me dê a chave de Davi, que abre a condição da adoração. E hoje se posiciona dizendo: eu quero ser noiva, e me assumo como noivo, porque assumiu o noivo. Porque santificação não é para quem aceita Jesus. Santificação não é para quem aceita Jesus. Santificação é para quem assume Ele. E se hoje você assume o Senhor, saia do seu lugar e venha aqui à frente, porque nós vamos terminar essa conferência, essa mobilização com o derramado Espírito. E vejo o Senhor renovando aqueles que viveram características de sensibilidade. E nós não viveremos pela carne,
mas seremos tomados pelo Espírito. Deus, nós queremos que o nosso Espírito seja maior que a nossa carne, Senhor. Derrame sobre nós o Teu Espírito. Shekarapalaba sobre. Shekarapalaba sobre. Jesus, sopra nessa noite aqui, Espírito. Sopra nessa noite aqui, Espírito. Sopra nessa noite aqui, Espírito. Sopra com lágrimas, Deus. Sopra com arrependimento, Senhor. Sopra, ó Pai Santo, com manifestações espirituais, Deus. Eu vejo o Senhor curando uma geração que foi violentada em nome de Cristo. Pessoas vão começar a se derramar em lágrimas, e o Senhor vai devolver a honra a irmãos que foram violentados emocionalmente, ou com contato com pastores, ou com contato com ex-namorados, ou com contato com os próprios pais. Pessoas que foram rejeitadas. O Senhor assume vocês.